E estamos de volta com a parte 2 do informativo 876 do STJ e reiniciamos ainda nos julgados da quarta turma. O próximo foi inserido no Código de Defesa do Consumidor, destaque da seguinte forma: a liberdade de precificação, como expressão legítima da autonomia privada e da livre iniciativa, permite ao fornecedor manter o mesmo preço para vendas à vista e a prazo, desde que respeitados os deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor. Então, gente, basicamente, qual era o questionamento aqui? É se seria possível cobrar o mesmo valor à vista e parcelado. Então, aquela promoção muito comum que a gente vê, R$ 1.000 ou em 10 vezes sem juros de R$ 100. Qual é o argumento aqui? É o de que isso seria meio que uma propaganda abusiva ou ainda uma propaganda enganosa por violação do dever de informar. Mas de informar o quê? Informar que, na verdade, se você está parcelando esse valor sem juros, é como se o valor à vista já fosse um valor com juros. E aí você dilui esses juros nas parcelas e diz, olha, é sem juros. E aí, isso realmente é uma prática abusiva? Gente, o STJ entendeu que não é, tá? Que, na verdade, existe a liberdade econômica que assegura essa autonomia na política de preços da empresa. Então, realmente, a empresa ela pode optar por adotar esse tipo de estratégia porque acha que comercialmente vai ser melhor para ela. Então, ela acha, por exemplo, que ao vender esse valor parcelado sem juros, ela vai acabar vendendo mais do que se ela vendesse com um desconto à vista, digamos assim. Então, se entende que, na verdade, se trata de uma autonomia dessa empresa na sua política de preços. Além disso, a Lei 13.455 de 2017 ela autoriza a diferenciação de preços em compras, por exemplo, no cartão e em compras à vista, compras parceladas e compras à vista. Antigamente não era possível, né? A diferenciação de acordo com a forma de pagamento. Hoje é, mas é possível, não é obrigatório. Então, não tratamos aqui de uma obrigação, mas de uma mera faculdade. Então, não se trata aqui de uma propaganda enganosa, de uma oferta abusiva, de nada do tipo. E como é que ficou o destaque? A liberdade de precificação, como expressão legítima da autonomia privada e da livre iniciativa, permite ao fornecedor manter o mesmo preço para vendas à vista e a prazo, desde que respeitados os deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor. Vamos então agora para os julgados da quinta turma do STJ. O primeiro deles foi inserido no Estatuto da Criança e do Adolescente, destaque da seguinte forma: 1. No crime do artigo 240 do ECA, a produção clandestina de pornografia infantil em ambiente doméstico, com violação da intimidade da vítima por pessoa que se aproveitou da relação de confiança e coabitação, justifica a culpabilidade acentuada, independentemente da análise isolada da idade e da quantidade de registros. 2. No crime do artigo 241-A do ECA, a amplitude do rol penal não impede que o julgador, ao analisar a culpabilidade, considere a gravidade concreta revelada pelo conteúdo específico do material compartilhado, notadamente quando a perícia identifica o envolvimento de crianças de idade bastante reduzida. Então, olha só, nós temos dois crimes aqui que estão previstos no ECA. O crime do artigo 240, que é produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. É um crime com pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. E temos também o crime do artigo 241, que é vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Também tem uma pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa.
E aí qual é a questão aqui? Nós temos um julgado que trata sobre primeira fase da dosimetria. Então, na primeira fase da dosimetria, nós vamos avaliar as circunstâncias do crime para verificar se essa pena deve ser aplicada acima do mínimo legal. Lá no artigo 59 do Código Penal, né, que nós olhamos as circunstâncias do crime. Dentre elas está o que? A culpabilidade. E aí a pergunta é, que elementos podem eventualmente aumentar a pena base aqui em virtude de uma culpabilidade exacerbada? Tem que ser, gente, obviamente, uma culpabilidade que está além daquilo que é inerente ao tipo penal, não é isso? Então vamos para um caso concreto didático. O Carlos mora com a companheira e com a enteada, a Lívia, que é uma menina de 11 anos de idade. E ele se aproveita dessa rotina de confiança doméstica e realiza filmagens clandestinas da Lívia, em momentos que ela está dentro de casa ali, vulnerável, né? Enfim. E aí, inclusive, filmando o banheiro. Então, a criança, às vezes, fazendo ali necessidades fisiológicas e ela era filmada. Posteriormente, ele compartilha em ambiente digital, inclusive realizando a venda desse material. Então, nós temos aqui dois crimes, né? O do artigo 240 e o do artigo 241A. Ele tanto realizou filmagens, registros de cena explícita de criança, como ele também expôs à venda essas cenas. Beleza? Aí chega na primeira fase da dosimetria. É possível exacerbar aqui essa pena base em virtude da culpabilidade, ou seja, uma culpabilidade que está acima daquilo que é inerente ao tipo penal? Gente, sim, tá? Em relação ao crime do artigo 240, nós temos aqui uma situação em que essa pessoa, né, o Carlos, aqui no caso concreto, se aproveitou de uma situação de coabitação, de uma situação em que havia ali uma facilidade acentuada no acesso a essa criança. E, inclusive, tornando o ambiente doméstico dessa criança um ambiente inseguro. Então, é algo muito mais grave, né? Porque você torna a casa da criança um ambiente seguro. Então, se entendeu que, em relação ao crime do 240, é possível aumentar a pena base em virtude da culpabilidade na primeira fase da dosimetria. E em relação ao crime do artigo 241A, aqui se aumentou a pena base em virtude da idade da criança. Era uma criança de apenas 11 anos de idade. Ah, professor, mas ser criança não já é elementar do tipo penal? Sim, ser criança é elementar do tipo penal, criança ou adolescente. Agora, quando você tem uma criança de tenra idade, né, uma criança ainda muito pequena, isso com certeza é algo que agrava. Então, por exemplo, quando você vê crime de estupro de vulnerável, vamos lá, é muito comum aumentar a pena base quando é uma criança muito pequena, por conta da tenra idade, né? Então uma culpabilidade mais elevada. Da mesma forma que no crime do artigo 241A. Então também em virtude dessa idade, né, se uma criança ainda muito pequena, é possível sim exacerbar a pena base. E gente, aqui nesse caso concreto, o que ficou mais claro foi que a análise não foi nem tão isolada, foi realmente uma análise global. Se entendeu que todo o contexto acabava trazendo a necessidade de exacerbação da pena base por ser uma culpabilidade mais elevada. Então, olha só, uma criança de 11 anos, vídeos produzidos dentro do seu ambiente doméstico, não é também uma reiteração desses vídeos, enfim, todo esse contexto se entendeu que traria sim essa exacerbação da culpabilidade. Então, como é que ficaram os destaques? No crime do artigo 240 do ECA, a produção clandestina de pornografia infantil no ambiente doméstico, com violação da intimidade da vítima por pessoa que se aproveitou de relação de confiança e coabitação, justifica a culpabilidade acentuada, independentemente da análise isolada da idade ou da quantidade de registros. 2. No crime do artigo 241 do ECA, a amplitude do tipo penal não impede que o julgador, ao analisar a culpabilidade, considere a gravidade concreta revelada pelo conteúdo específico do material compartilhado,
notadamente quando a perícia identifica o envolvimento de crianças de idade bastante reduzida. Próximo julgado, ainda da quinta turma, foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: a correição parcial é admissível em situações extremamente excepcionais, quando há evidente inversão tumultuária do processo originário e risco de prejuízo às investigações, não sendo censurável seu cabimento em substituição ao recurso de apelação à luz da fungibilidade recursal. Então, primeira coisa, o que é a correição parcial? Gente, correição parcial é um instrumento de impugnação que ele é excepcional e ele é usado para coibir uma inversão tumultuária do procedimento. Então, vícios que são bem relevantes na marcha do processo. E aí, ele tem uma feição que é meio que híbrida, ela é administrativa e jurisdicional, a depender do regime, daquela decisão que está sendo impugnada, daquele ato, enfim. Beleza? E aí, vamos lá. Imagina uma situação concreta assim, ó. Tem uma investigação por crime patrimonial de uma associação criminosa. O Ministério Público ele requer uma liminar de busca e apreensão para apreender aparelhos e mídias digitais que poderiam ser rapidamente ocultados. O juiz indefere a liminar. E aí isso exige uma prévia oitiva dos investigados. Mas o MP sustenta que se ele apelasse dessa decisão, essa demora que é natural ao recurso de apelação tornaria o recurso inútil, porque aí seria muito possível ocultar rapidamente todos esses aparelhos e mídias que o Ministério Público pretenderia. E aí, ao invés de apresentar o recurso cabível, apresenta-se uma correição parcial ao tribunal local. E aí o tribunal conhece o pedido, determina a realização da busca, inclusive de forma liminar, porque entendeu que essa negativa ela representou uma inversão tumultuária, porque isso acabaria prejudicando de uma forma muito grave todo o deslinde processual. E aí vem a questão, não é? Qual seria o recurso cabível na prática? Seria a apelação. Mas no caso concreto, se optou pela correição parcial por uma questão bem pragmática mesmo. A apelação poderia se tornar inútil. E aí, gente? É possível aceitar essa correição parcial, meio que aceitando como uma fungibilidade processual, né? Dizendo, olha, não foi um erro grosseiro, está devidamente explicado o motivo, então por conta disso, vamos aceitar essa correição parcial? Gente, se entendeu que é possível. Por quê? Porque nesse contexto se fez uma análise de urgência e de excepcionalidade da medida. Se entendeu que realmente, no caso concreto, existiria essa inversão tumultuária com risco de prejuízo irreparável às investigações e que essa excepcionalidade acabaria, nesse caso concreto, justificando o princípio da fungibilidade. Não é? E que, então, não existiria aqui um erro grosseiro, né? Já que existiu, na verdade, uma justificativa. E por último, né, só para finalizar, o argumento de que sem prejuízo não há nulidade. Então, como não houve nenhum tipo de prejuízo, não é possível você considerar nula, né, melhor dizendo, essa decisão que foi proferida no julgamento da correição parcial. Então, como é que ficou o destaque? A correição parcial é admissível em situações extremamente excepcionais, quando há evidente inversão tumultuária do processo originário e risco de prejuízo às investigações, não sendo censurável o seu cabimento em substituição ao recurso de apelação à luz da fungibilidade recursal. Por último, gente, o último julgado de hoje é da sexta turma do STJ e o destaque ficou da seguinte forma, foi inserido no Código Penal, tá? Considerando as peculiaridades do contexto fático, especialmente o nascimento de filho do casal e a constituição de núcleo familiar, bem como a ausência de efetiva vulneração ao bem jurídico tutelado, não há afetação relevante da dignidade sexual a justificar a atuação punitiva estatal. Então, qual foi o caso concreto aqui? Foi um caso concreto de uma relação sexual,
entre um homem adulto e uma menina menor de 14 anos de idade. Então, o crime aqui, em tese, seria o crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal. Gente, qual é a regra nesses casos? A regra é o que está lá no tema 918 do STJ e na súmula 593. Não faz diferença se essa jovem já tinha uma vida sexual, se já existia um relacionamento amoroso, teve relação sexual com uma pessoa menor de 14 anos de idade, é crime de estupro de vulnerável. Ponto. Agora, gente, existem situações em que o STJ acaba entendendo que elas são tão excepcionais que não é justificável a atuação punitiva estatal. Por quê? Porque aplicar a pena nesse caso concreto só traria problemas muito maiores. Então imagina, por exemplo, uma situação de um rapaz que não tem uma diferença de idade assim tão gritante com a moça. Ela tem 13 anos de idade, ele tem 20 anos, tem 18 anos, sei lá. É uma diferença de idade, sim, mas enfim, poderia ser muito maior. Imagina que eles tiveram um relacionamento esse público, a menina teve um filho e eles vivem juntos. Ele cria essa criança, né, obviamente, com toda a responsabilidade de um pai, e essa família, não é, assim se construiu e assim permanece. E aí imagina, o pai da criança, né, no caso, ele responde uma ação penal por estupro de vulnerável. Nesse caso, será que aplicar uma pena dessa a essa pessoa seria melhor ou pior para esse núcleo familiar? Gente, muitas vezes é pior. Não é porque você vai tirar o pai de dentro do contexto familiar, por mais que seja uma família que surgiu em um contexto socialmente reprovável, e muito socialmente reprovável, né? Até mesmo criminoso, enfim, diga-se de passagem, mas que no caso concreto, por conta das peculiaridades, se afasta a aplicação da pena, porque essa aplicação da pena teria efeitos muito piores. É muito melhor, nesse caso concreto, que você aceite que isso daí aconteceu, não é? Mas que realmente é melhor que essa família tente se desenvolver dali para frente. Porque você imagina o contrário. Você prende o pai e você acaba deixando a família desamparada materialmente, você acaba separando, né, a entidade familiar, enfim, acaba tendo efeitos muito mais gravosos, não é? E aí nós temos muitas decisões judiciais nesse sentido, inclusive decisões informativas. Eu trouxe aqui um grande compilado de situações todas muito parecidas, onde o STJ afastou a aplicação dessa pena. Então, temos informativo extraordinário 16, 21, informativo 807, informativo 820, informativo 876. Outras situações em que até eram parecidas, mas o STJ mesmo assim aplicou a pena. Então, um caso, por exemplo, lá do informativo 787, em que não havia um consentimento familiar no momento daquela união. Então, era uma união escondida. Então, o STJ, mesmo diante do caso concreto, entendeu pela aplicação da pena pelo crime de estupro de vulnerável. Então, não é realmente só em situações muito excepcionais que o STJ deixa de aplicar a pena, como é o caso aqui desse caso concreto, e o argumento perpassa todo por um argumento de derrotabilidade da norma, de fragmentariedade do direito penal, de subsidiariedade do direito penal, beleza? Então, como é que ficou aqui o último destaque? Considerando as peculiaridades do contexto fático, especialmente o nascimento do filho do casal e a constituição de núcleo familiar, bem como a ausência de efetiva vulneração ao bem jurídico tutelado, não há afetação relevante da dignidade sexual a justificar a atuação punitiva estatal. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final, já deixa aquele like, já deixa aquele comentário, aquela avaliaçãozinha com 5 estrelas que também fortalece demais, e já compartilha também
porque tudo isso ajuda muito esse projeto a chegar mais longe. E por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.